Prezadas, prezados e prezades, eu quero conversar com vocês novamente sobre Ciro Ferreira Gomes. É uma coisa muito curiosa, né? Porque o Ciro Ferreira Gomes sempre quis ser presidente do Brasil, isso não há dúvida nenhuma. Ele sempre quis ser presidente do Brasil. Inclusive, eu acho que ele seria capaz de pisar no pescoço da própria mãe para ser presidente do Brasil. Só que o povo não deu essa moral para ele. De todas as 4 eleições que ele disputou para presidente, ele sequer foi para o segundo turno. Então, enfim, o sonho dele de ser presidente da República se desfez, né? Talvez ele tente, ou possivelmente ele tentará agora em 2026 de novo, numa derradeira tentativa, como sempre perderá e vai ficar chupando o dedo. Mas aí é que entra um detalhe interessante, né? Ao mesmo tempo que ele sempre quis ser presidente da República, quando ele teve a chance de aumentar suas possibilidades, ele sempre se auto-sabotou nesse sentido. Ele sempre se auto-sabotou nesse sentido. Ele sempre se auto-sabotou nesse sentido. Se não vejamos, gente, na eleição de 1998, que ele foi candidato pela primeira vez, ele não tinha chance alguma de ganhar e não ganhou, né? Na última eleição, a quarta vez que ele tentou ser candidato, tentou ser presidente da República, foi candidato em 2022, ele não tinha chance alguma de ganhar e não ganhou, e ainda foi humilhado nas urnas. Mas em 2002 e em 2018 ele teve chances reais, só que tomou as decisões erradas exatamente para não ganhar, né? Como é curiosa a mente do ser humano. Vamos lá. Em 2002, ele teve um problema muito sério, porque o PSDB, que era o governo, lançou o José Serra candidato, e o José Serra saiu atropelando um monte de gente, né? E uma das coisas que o PSDB conseguiu foi que os candidatos não pudessem falar na campanha eleitoral. Então, quando aparecia na campanha eleitoral, na televisão especificamente, o Ciro não poderia falar. E eles tinham muito medo que o Ciro falasse. Ele teve a sacada brilhante de que, bom, se eu não posso falar, minha mulher pode. A mulher dele era a Patrícia Pilar. Grande atriz Patrícia Pilar, né, reconhecida Patrícia Pilar, lindíssima, inteligente Patrícia Pilar, né? E aí ele teve a ideia, tá bom, não vão deixar eu falar, então vamos botar a Patrícia Pilar para falar no meu lugar. E ela fez isso, e como ela é uma pessoa muito querida pela sociedade, ela puxou as intenções de voto para o Ciro. Ele já aparecia ali em segundo lugar atrás de Luiz Inácio Lula da Silva, que viria a se eleger, né? E teve inclusive uma revista Isto É, com uma pesquisa do Instituto Census, que mostrava o Ciro Gomes à frente do Lula, né? Então a perspectiva é de sair um segundo turno com o Ciro Gomes indo em primeiro lugar e o Lula indo em segundo, né? E aí ele começou a estragar tudo. Ele próprio se auto-sabotou, ele próprio se estragou. Num, num debate pelo rádio, um eleitor baiano fez uma pergunta para ele e ele chamou o eleitor de burro. Obviamente que chamar o eleitor de burro não ajuda, só prejudica, né? Mas logo depois fizeram uma pergunta para ele numa outra situação, né, sobre o papel da Patrícia Pilar na campanha dele. E aí ele, numa declaração absolutamente machista, ele disse: ela é a mulher que dorme comigo. Desmerecendo toda a importância que a Patrícia Pilar tinha na campanha dele. E aí ele teve o seu machismo exposto, né? E veja bem, não foi só ato falho não, ele é machista mesmo. Ele é machista mesmo, como em outras situações se pôde comprovar, né? Então, ali ele começou a cair, perdeu o segundo lugar para o próprio José Serra, perdeu o terceiro lugar para o Antony Garotinho e terminou em quarto lugar na eleição, né? E não adiantou nada a verve dele,
a grande capacidade de oratória, a boa retórica, excelente retórica que ele tem, porque o estrago já estava feito. Então, ele estava a um passo de ir para o segundo turno e ele mesmo estragou a situação. Agora, em 2018 foi ainda pior. Porque sabe o que aconteceu em 2018? Em 2018, o Lula, lá da prisão, ele vira para Gleisi Hoffmann, que era presidente do PT na ocasião, e diz: olha, Gleisi, convida o Ciro para ser meu vice a presidente. E aí a Gleisi fez isso. Ela convidou o Ciro para ser vice do Lula, falou com o Carlos Lupe, que era o presidente do PDT, partido do Ciro, convidando o Ciro para ser vice do Lula também. E a estratégia era muito clara. Estava muito claro o que ia acontecer, né? O Lula, como estava preso, ia ser impedido de concorrer e o Ciro, como vice, ele ganharia a cabeça de chapa. E ele ganhando a cabeça de chapa, ele iria para o segundo turno contra o Jair Messias Bolsonaro e ganharia a eleição. Ciro Ferreira Gomes seria presidente da República. Um presente que o Lula deu para ele, um presente claramente dado do Lula para ele, né? Aliás, o Lula uma vez disse que ele queria ser para o Ciro Gomes o que aquela mulher lá da Central do Brasil, brilhantemente interpretada pela Fernanda Montenegro, adora, queria ser para o menino Josué. Ora, deixa melhor não tinha. O Lula sempre gostou muito do Ciro. Sempre gostou muito do Ciro. O que o idiota vai lá e faz? Não, não quero não. Não quero não. Muito obrigado pelo convite, mas não quero. É personalismo puro. É personalismo puro. É personalismo puro. Ele vai contra ele mesmo quando ele faz um negócio desses. Então, por um lado, sempre quis ser presidente da República, sempre quis. Por outro, sempre sabotou as suas próprias candidaturas a presidente da República. Também. Tem um ditado que fala sobre o pai da psicologia, o Sigmund Freud, né? Quando tem coisas que a gente vê paradoxos, a gente vê incongruências e tudo isso, a gente diz assim, Freud explica. E Ciro Gomes, Freud explica. Eu sou o Luiz Felipe Chateaubriand, eu agradeço aí pela assistência, muito obrigado a todas, muito obrigado a todos, muito obrigado a todos. Por gentileza, repasse esse vídeo para o máximo de pessoas que você puder, se inscreva no canal e compartilhe.